que todos se sintam abraçados, principalmente pelo Espírito Santo, acolhidos por Deus, que essa palavra caia em terra fértil, que gere muitos e muitos frutos, que todo impedimento do inimigo, toda tentativa de impedimento do inimigo de roubar ou desviar essa palavra, desde já nós já anunciamos ao mundo físico e espiritual que ele está proibido de agir, em nome de Jesus. Como o meu irmão disse no começo do culto, é um culto de batalha espiritual, sim. Em algumas situações, o Senhor me mostra anjos, não com as feições daqueles que a gente está acostumado, não, nada disso, né? Tem uns anjos que são assim, ó. O Renan não está aqui hoje, né? Só ia mostrar o Renan para vocês. Forte, mas forte de um jeito que eu não sei explicar. Sabe quando fala um armário? É isso. Nós temos alguns lá atrás e alguns aqui. E quando eles estão, porque a coisa vai ser realmente truculenta, né? Mas muitas vezes nós temos que ter guerra para ter vitória, em nome de Jesus. Tudo começou que os intercessores começaram a sonhar repetidas vezes que um homem, um anjo, queria entregar para a igreja, para mim, um livro de segredos. E todos estavam extremamente interessados em saber o que está trazendo, o que tem nesse livro, né? E ele trouxe o livro, mas eu não conseguia ver, porque todo mundo, pastor, o que está escrito? Pastor, o que ele quer falar? Pastor, o que tem aí? Aí o pastor Júlio tentava, né, me deixar num cantinho para poder... Foi isso, não foi? Tá certinho isso aí, né? E aí foi. Tá bom. Nós começamos a orar para que o Senhor revelasse. O que o Senhor quer falar conosco? O que o Senhor deseja? O que nós precisamos abrir os nossos ouvidos, o nosso entendimento, para que a gente ouça a voz do Senhor e a obedeça? E assim foi. Eu não vou falar tudo que estava escrito nesse livro, mas eu vou falar uma parte e falar o porquê que nós estamos ministrando sobre isso. Vocês sabem que foi liberado, que é o ano da justiça, um ano de transformação. Foi liberado que a paz e a justiça caminham juntas, que a paz habilita a justiça e muitas outras palavras. Nós já começamos a receber testemunhos tremendos. Isso foi fato, o Senhor já começou agindo. Então, vamos lá. Qual que é o primeiro capítulo desse livro? O Senhor nos mostrou que tinha um pastor de ovelhas. E ele estava com o seu cajado ali, pronto. E veio uma ovelha muito meiga, muito dócil, até o pastor. E o pastor, eu confesso que na hora que eu tive a visão, eu achei que o pastor tinha sido rude até, né? Porque ele deu um sinal para ela e falou, vai. Aí ela baixou e foi. Falei, nossa, podia ser mais educado, né? Mas às vezes é o vai, é o id e é o faz. E para de frescura. Tem que fazer. O Senhor está falando. E foi. Essa ovelha, que eu acredito que somos nós, a nossa igreja, a nossa oração, o nosso jejum. E eu falo para vocês que existem segredos espirituais que contra a igreja o inferno não prevalece. Mas a gente sabe também, se tem uma pessoa às vezes no nosso meio não cumprindo as coisas que o Senhor tem determinado, pode causar problemas em todo o corpo. Pode gerar debilidade em todo o corpo. É um princípio espiritual. Eu tenho unha encravada. Às vezes, por conta da unha, eu não consigo fazer as coisas, é só uma unha. Não tem problema de saúde nenhum, mas a unha encrava. Então, está fazendo jejum? Se não está, converse com os pastores para que a gente possa orientar. Se não está seguindo, precisa seguir. Precisa de uma adaptação? Tá, se precisar, tenha a cobertura da igreja. Então, nós temos que vencer essa batalha como corpo de Cristo.
E aí, quando o pastor falou, vai, a ovelha foi e a ovelha se deitou. Se deitou voluntariamente. E o pastor foi lá e fez a tosa daquela ovelha. Tirou o pelo, né, o pelego da ovelha, e foi isso que ele fez. E a ovelha se levantou e saiu. Aquela pele, aquele pelego, foi até um trono que o Senhor se sentou e aquele pelego virou um casaco para aquele rei. Eu entendo fortemente que o Senhor tem aceitado as nossas orações, que o Senhor tem aceitado o nosso jejum. E isso chegou para ele como um presente que alegrou o coração de Deus, e um presente que fomos nós, pequenos, humildes. Né? O Paulinho falou assim, agora para minha irmã, vai, não te mandei eu, seja forte e corajosa e ministra a palavra. É bem isso. Às vezes parece que a gente é tão insignificante no mundo espiritual, no mundo físico, seja lá o que for, mas não. Aquilo que nós fizemos juntos entrou no céu como um presente a Deus. Nossa, e como é que será, né? O que acontece quando a gente agrada a Deus, né? E aí começou que esse rei, e eu falo que vocês têm que deixar que Cristo se assente nos lugares da sua vida. Em todos os lugares da sua vida, coloque Cristo reinando. O trono de Cristo tem que reinar. E aquele rei, nosso Deus, estava com o cetro e com o casaco, e ele começou a bater o cetro. Pá, 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 e batia. E conforme ele batia, o piso reverberava. Essa palavra, acho que é reverberava. E fazia como se fossem ondas. E ia embora. E aí mostrava que algumas construções caíam. Deus está derrubando algumas coisas por aí. Presta atenção. Que tem coisa caindo ao nosso derredor, que Deus mesmo está derrubando. E outras eram levantadas. É Ele quem levanta e faz cair. E prosseguiu a imagem. Daquela imagem, daquele solo, começou a crescer trigo. Muito, 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 muito trigo. E as pessoas iam, colhiam o trigo e traziam em volta do rei. Em volta de Deus. Em volta do altar de Deus. E o trigo era colocado em círculo. Todo em volta do altar. Todo em volta do reino. Nós estamos falando que nós somos servos de um rei somente, que é Jesus Cristo. Nós estamos prestando honra a Ele. E quando a gente fala isso, todos os outros reinados têm que cair em nome de Jesus. Tudo que for contrário tem que ser desligado em nome de Jesus. E ali foi. Trigo, trigo, trigo e mais trigo. Colocado em volta, em volta, em volta, até que chegou o momento que não se enxergava mais o trono. Do lado de fora só se enxergavam trigos, trigos e trigos. E aí, aquele rei soberano levantou-se do trono. Quando ele se levantou do trono, ele fez assim. Quando ele fez assim, aí antes, na semana retrasada, eu vi a nossa igreja com trigo, círculos, 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 círculos de trigo. Aí aquele rei se levantou, estendeu a mão, e aquele trigo todo virou uma chave e veio parar na mão dele. Aí ele foi levado até uma cadeia, até uma prisão. Na prisão, era um lugar de pedras, era uma caverna, era como se fosse pedras, alguma coisa esculpida dentro de pedras. E ele chegou frente
a essa prisão e a porta se abriu. Do lado esquerdo, nós tínhamos prisioneiros, pessoas aprisionadas pelos braços e pelas pernas. Instantaneamente, quando ele entrou, as cadeias das pessoas caíram por terra, no chão, e as pessoas foram libertas. Em nome de Jesus. Essa unção está sobre a nossa igreja. Essa unção foi liberada pelo Deus vivo. E nós vamos seguir aquilo que Ele está falando, porque as cadeias cairão em nome de Jesus instantaneamente. A gente vai falar, nossa, eu senti aquilo, não sinto mais. Ai, doía aqui, não dói mais. Eu tinha isso, não tenho mais. Perseguia isso, não persegue mais. Caiu por quê? Porque Cristo está em pé, na frente da cadeia, derrubando. Em nome de Jesus. E agora entra a parte da ministração, que depois terá continuidade nos próximos cultos. E do lado direito tinha um baú. Não se sabia o que tinha dentro do baú. E em cima do baú, 5 ratos. 5 ratos de ouro. E com a oração, eles derreteram. Aí entra a nossa parte. E o Senhor mostrou, não é para ministrar as coisas fora de ordem. Tem uma sequência na ministração, porque para você chegar até onde o Senhor quer que a gente chegue, até a vitória, temos que seguir passos e a instrução de Deus. Mas Deus é tão maravilhoso, que Ele já foi falando. É isso, isso, isso e isso. Então, o primeiro passo dessa situação é vencer toda a representação física e espiritual dos filisteus e dos deuses dos filisteus, em nome de Jesus. O tema da palavra é Ebenezer. Ebenezer. A gente sempre vê muito, até aqui nos ajudou o Senhor, né? A gente quando escuta isso. Só que é muito mais do que isso. Quando você vai orar e o Senhor vem revelando, o Senhor vem falando. Ebenezer foi um lugar que Samuel fez uma consagração mesmo. Foi Samuel, né? Samuel fez uma consagração por conta da vitória que eles tiveram contra os filisteus. Mas só que era o mesmo lugar que os filisteus tinham nos derrotado. Então não é qualquer coisa, não é qualquer lugar. Quer dizer, fui lá, fiz, perdi, apanhei, não levei, não consegui, nada, não deu certo. Quantas situações nas nossas vidas que nós estamos assim, a gente ora, jejua, pede. E parece que a gente só está sendo derrotado naquela área. Que a gente não está conseguindo, não está vendo frutos, não tem resposta, não tem, a gente não está enxergando. É esse lugar, Ebenezer. No lugar da sua vergonha, o Senhor vai trazer honra. No lugar da sua derrota, o Senhor vai trazer vitória. Aquilo que você está lutando, orando, jejuando e não está conseguindo, é esse lugar. É essa guerra que nós vamos pedir para que o Senhor venha travar por nós hoje. Para que a gente saia dessa situação de angústia, que a gente saia dessa situação de prisão, para que a gente não remonte mais os mesmos problemas, as mesmas coisas, as mesmas causas. É nessa situação que o Senhor vai agir. E diante dessa situação, nós temos alguns deuses que nós temos que nos posicionar, falsos deuses, para que a gente possa vencer. Eu vou ler um trecho da palavra do Senhor, por favor. O segredo está muito próximo, principalmente a Samuel e a Arca do Senhor. A Arca do Senhor foi tirada do povo de Deus. E eu entendo que essa arca representa o trono de Deus.
É como se tivesse uma cadeira aqui, um trono aqui, e Deus vem e se senta. Deus vem, senta, participa do culto, a gente adora Deus, quer Deus, só que a gente começa a fazer um monte de coisa que não deve, e aí levam embora, né? Saqueiam o trono. E Deus não está mais no trono. Isso pode estar acontecendo na nossa casa, na nossa família, nas nossas emoções, seja onde for, né? Quem fez isso, né? A arca do Senhor, para mim, representa o trono de Deus, né? Eli fez tantas coisas que não foram agradáveis ao Senhor, que habilitou que a arca fosse retirada. E fala que quando as ofertas eram entregues no altar, tinha a primeira porção, que era a porção da gordura de Deus. E depois tinha a porção dos sacerdotes, dos levitas e tudo mais. Os filhos de Eli iam lá primeiro, escolhiam o que queriam e deixavam o resto para Deus. Deixavam o resto. Será que a gente está fazendo isso nas nossas vidas? A gente escolhe o que fazer no domingo de manhã. Se der tempo, eu vou no culto. Se der tempo, eu oro. Se der tempo, eu faço. E nós vamos falar muito de idolatria hoje. Idolatria não é só você adorar falsos deuses. É você cometer um pecado que aquele Deus quer que você cometa. Quando você faz o pecado, comete o pecado que aquele Deus quer que você cometa, você está adorando aquele Deus. Então, para adorar o nosso Deus somente, a gente tem que fazer a vontade do nosso Deus. Fez a vontade do outro, está idolatrando o outro Deus. Mentiu. Quem é o pai da mentira? Bebeu demais. Quem é o pai da bebida? Então, assim, quando a gente faz essas coisas, né, é ingrato, às vezes desvia alguma coisa, está fazendo o quê? Idolatrando a falsos deuses. Então, vamos prestar atenção, tá bom? Vamos lá. Aí vem Samuel, congregai a toda o Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. É para mim, amor. Vai que sua voz mais grave. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Por isso disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de Mama e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com um grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa, e perseguiram os filisteus, e os feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra, e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Amém. Vamos primeiro conhecer um pouquinho o nosso inimigo, para que a gente saiba como ele age e para que a gente possa se posicionar espiritualmente contra essa situação, né? O primeiro fato é que os filisteus ocupavam 5 cidades principais. E essas cidades era uma cidade vizinha, era do lado, né, de onde o povo de Deus estava, de Judá e de Israel. Então era muito próximo.
Então, acabava ficando, se o povo de Deus quisesse atravessar por ali, estava aquele povo lá que não era amigo de Deus. Então, eles estavam impedindo, estavam no caminho, estavam bloqueando muitas situações. Tanto que quando Moisés estava saindo do deserto, ele teve que desviar. Diz que ele fala que ele desviou dos filisteus. Ele teve que seguir outro rumo e se desviar dos filisteus. Isso é uma propriedade que esses demônios dos filisteus fazem no mundo físico e no mundo espiritual. Bloqueios. Eles tentam bloquear para que a gente não possa continuar, para que a gente desista, para que a gente não siga em frente, para que a coisa esteja parada. Mas Deus, em nome de Jesus, está nos orientando e nós vamos entrar em guerra espiritual daqui a pouco, para que eles sejam derrotados em nome de Jesus. E além disso, fala, né, na Bíblia que eles eram um povo bélico. Eles tinham tinham bigas, tinham saqueadores, tinham gigantes. Lembra de Golias? Era um filisteu, né? Tinham gigantes. Então, eles tinham também manejo com o ferro. Então, eles sabiam mais do que nós. Eles eram mais poderosos do que nós. Eles vieram e nos afrontaram. Mas isso aconteceu depois da morte de Josué. Então, a gente tem que estar atento. O inimigo é forte. O inimigo age bloqueando as vidas. O inimigo age interrompendo. E um dos deuses dele, né, é Dagon, Asterote e Baal. Mas nós vamos falar principalmente de Dagon, que é contra quem nós estamos pedindo ao Senhor autoridade para derrotar. Dagon tem uma forma de peixe, uma parte de peixe, uma parte de homem. Não fala propriamente isso na Bíblia, mas pelas revelações que o Senhor nos deu, é assim que ele age. E como se fosse uma forma anfíbia. O que é isso? Ele tem atuação na água e atuação na terra. Então, ele tem essa ligação. E lá, quando fala que tinha 5 ratos, a palavra do Senhor fala que os 5 ratos representam espiritualmente os 5 príncipes dos filisteus. Então, é contra esses 5 ratos, esses 5 príncipes, que nós estamos travando guerra espiritual. E os ratos, eles ficam no submundo, na água, na sujeira, na imundície, vêm para a terra, entram nas casas, entram nas colheitas, entram nas plantações, trazem contaminação e às vezes se perde tudo. Então, em nome de Jesus, toda a consagração feita a Dagon, nós temos que repreender em nome de Jesus. Porque tem bloqueios nas nossas vidas, é como se fossem crocodilos. Você está no Mato Grosso, você precisa entrar no seu barco que está ali. Está cheio de crocodilo. Como é que você chega lá? Está impedindo, está parando. Então, está entre a terra e entre o mar, está bloqueando os nossos caminhos. Mas em nome de Jesus, nós vamos orar, isso vai cair por terra. Eu quero que cada um de vocês pense. E o Senhor me falou, se vocês estão aqui hoje, vocês não estão sentados no banco. Vocês são guerreiros ungidos do Senhor. Eu não sei o tanto que vocês oram na casa de vocês, eu não sei o que vocês fazem na casa de vocês, mas o Senhor está falando. Vocês são guerreiros do exército dele. Tem armadura para isso, tem couraça para isso, tem posicionamento para isso. Então não fique omisso, porque você querendo ou não, você recebeu a patente, está tudo lá escrito direitinho. Exército do Deus vivo, não dá para tirar. É de vocês.
É minha. São dos pastores. Então, em nome de Jesus, se alguém já fez alguma consagração vinculada à água, 7 pulos, não sei, bebe água não sei do que, água com sal, quem lembra de mais alguma coisa? Banhos. Não, pastora, mas foi muito tempo. Ai, banho de flor, banho de sal, banho de benzimento, ou vai lá, te jogam água. Consagração a Dagon. Começa a lembrar na sua vida. Teve essa consagração? Aconteceu alguma coisa desse tipo? Tem um contrato espiritual falando assim, olha, teve consagração, então eu tenho direito de impedir, porque ela assinou aqui, olha, está assinado. Você assinou quando você pulou as 7 ondas, que eu ia ter habilitação na sua vida. E a habilitação é bloquear os seus caminhos. Em nome de Jesus. Búzios. Correntinhas nos pés. Com búzios, o senhor está me mostrando. Colocar? Foram para o litoral e fizeram tatuagem. Ah, pastor, era só de rena. Não tem problema nenhum. Tá? Vem fazer libertação comigo, com os pastores. Eu te falo se tem problema, se não tem. Na hora que você vai orar e vai tirar espiritualmente a tatuagem, se o inferno não se manifesta. Manifesta e não quer. Então, aqui são pontos que normalmente o inimigo coloca as armas dele. Fala que são pontos de proteção do inferno. Não são pontos de proteção. São pontos de habilitação. Então, se foram feitas... o senhor está me mostrando também água com alho. Umas coisas que talvez a gente nem pense, né? Mas em nome de Jesus. Consagração dos filhos em falsas águas. Que não foram batismo de imersão. Batismo de aspersão. É a habilitação de Baal. Baal, Astarote e Dagon andam juntos, né? Então a gente tem que, conforme a orientação do Senhor, ir lutando com cada um deles. Então, antes de qualquer coisa, nós vamos apresentar isso ao Senhor. E se alguém ficou incomodado, está ficando irrequieto, fecha os olhos e começa a orar. Porque é lógico que é uma guerra espiritual. Não tem jeito, é uma guerra espiritual. E eu confesso que eu tenho situações da minha vida que eu preciso que Dagon saia. Preciso, está influenciando, está agindo, né? Está interferindo, está paralisando, me faz perder tempo. Em nome de Jesus, nós vamos orar. Feche os seus olhos. Seja verdadeiro com Deus. Foi feita consagração? Ah, pastor, eu não sabia. Tá bom, você não sabia, tudo bem. Mas você tem que quebrar, porque é habilitado, o inferno não fica neutro. Você acha que ele fala, tudo bem, meu bem, tudo bem, fica tudo bem. Não está tudo bem. Tem que quebrar. Amém. Deus forte, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Senhor, tende misericórdia de nós. O Senhor sabe o quanto eu orei para ministrar essa palavra. O Senhor sabe quanto tempo eu estou em jejum para poder ministrar essa palavra. O Senhor sabe que eu não dormi para poder ministrar essa palavra. Mas eu sei, Senhor, que não é pela minha força. Não é, Senhor. Por isso eu te peço que o Senhor se faça presente aqui nesta igreja. E mais do que isso, se faça presente, posicionado em cada situação que nós entraremos agora em guerra espiritual. E desde já, toda tentativa de roubo na mente, para que não olhe, eu repreendo em nome de Jesus. Pode ir para o abismo. Deus forte, eu te peço primeiramente a cobertura do teu sangue nas nossas vidas, casas, famílias, tudo que temos, teremos, seremos, Senhor, o que foi, o que é, o que há de vir.
nós entraremos em guerra espiritual, mas eu te peço, Pai, em nome de Jesus, a tua blindagem, o teu sangue, o teu reforço, para que mal nenhum nos alcance, mas ao contrário, toda a influência de Dagon, Senhor. Eu te peço agora a revelação, nós vamos começar a orar e a repreender em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, todo falso batismo, Senhor, por aspersão, que foi jogado água consagrado a Dagon, a Baal, nós anulamos no mundo físico e no mundo espiritual, te pedindo perdão, Pai, em nome de Jesus. Pai, toda vez que nós pulamos 7 ondas, Senhor, dando habilitação a Iemanjá, nós agora te pedimos perdão e anulamos. Está anulado em nome de Jesus. Nós rejeitamos todo tipo de consagração feita com búzios, Pai. Correntes colocadas no tornozelo, Senhor. Sisal no teu tornozelo, Senhor. Em nome de Jesus, quebra. Quando o Senhor entrou, Senhor, naquela cadeia, foi tudo quebrado, Senhor. Vai caindo as cadeias dos nossos pés, das nossas mãos, Pai, eu te peço, em nome de Jesus, toda tatuagem, Senhor, consagrada a falsos deuses, a Dagão, a Baal, a Astarote, repreendida, desfeita. Todo contrato espiritual seja desligado agora. Pai, todo o banho que foi feito, Senhor, seja com rosas, com frutas, com pimenta, Senhor, em nome de Jesus, nós rejeitamos as nossas vidas, te pedindo perdão, Senhor, toda consagração em cachoeiras, ora, visita mesmo, Pai. Fala mesmo, ó Espírito Santo de Deus, nós somos somente instrumentos da tua vontade, banhos em cachoeira, velas em cachoeira, nós repreendemos agora e anulamos toda a habilitação em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, vai visitando o teu povo, vai trazendo a lembrança, Pai, que eles sejam cheios do Espírito Santo de Deus, renegando, Senhor, todo o contrato feito com Baal, seja dos nossos antecedentes, Pai, sejam dos nossos bisavós, avós, dos nossos pais, se eles nos levaram a esse lugar, Pai, nós rejeitamos na nossa vida, na nossa casa e na nossa família, em nome de Jesus. Alguém lembrou de mais alguma coisa? Não precisa ter vergonha, fala para a gente denunciar. Pastores lembraram? Não? Então, amém. Nós vamos declarar agora, todos juntos. Eu, em nome de Jesus, peço perdão ao Deus vivo por tudo aquilo que eu fiz, sendo consagração a Dagom, Astarote ou Baal. Todo contrato no mundo físico e no mundo espiritual está sendo rasgado agora, em nome de Jesus. Rasguem espiritualmente cada um, vamos rasgando, façam um movimento em nome de Jesus. E eu anulo da minha vida, da minha casa, da minha família e da minha descendência, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E tem uma parte que eu nem ia ministrar, mas na hora da oração o Senhor me mostrou. A relação dos filisteus com Sansão. O Senhor me mostrava as tranças. E as tranças de Sansão não foram cortadas. Eram 7?
Ou eu vi? Não. Para mim era 7, não sei por quê, porque representa a previsão de Deus. As tranças que fizeram em Sansão não foram todas cortadas de uma vez. Um dia cortou uma, outro dia cortou outra, foi cortando, até que ele perdeu a força. Por quê? Ele destronou Deus da vida dele. Era a aliança que ele tinha com Deus. Não é por causa do cabelo, é por causa da aliança. Ele destronou Deus da vida dele. Mas, o que os filisteus fizeram? Os filisteus o cegaram. Então, a gente tem que repreender toda a cegueira espiritual. Mas aconteceu que ele foi colocado no templo dos filisteus e serviu como chacota para ele e para os deuses dele. Só que Deus é tão maravilhoso que ele orou ao Senhor e falou: Senhor, devolve a força. Devolve a força. Depois vocês vão ver que tem uma parte da revelação do Senhor que é muito parecida com isso. E aí ali, ele se colocou entre pilares e ele derrubou o templo dos filisteus. E morreram muitos filisteus naquele dia. E muitas autoridades naquele dia. Então, em nome de Jesus, se existem cegueiras espirituais nas nossas vidas, se existe espírito de sedução, porque ele se casou com uma filisteia, porque foi seduzido, ele trocou o trono por essa sedução, em nome de Jesus, que as escamas dos olhos comecem a cair. Toda cegueira espiritual, toda mentira do inferno comece a ser denunciada agora em nome de Jesus. Toda sedução do inferno que vem contando mentira, tudo bem fazer isso, não tem problema. Não tem problema você adorar Jesus e ter uma imagem na sua casa. Não tem problema adorar a Jesus e ter uma medalhinha na sua casa. Não tem problema adorar. Tem problema sim. Não pode, em nome de Jesus. É um Deus só. Não dá para sentar dois deuses num trono. Então o trono da sua vida vai ser ocupado por Baal, por Jesus. Quem que vocês querem? Não dá para adorar dois senhores. É um só. Deus não divide o trono dele com ninguém. Ainda bem, porque você está perto de imundícia, é melhor não sentar, ficar sozinho. Então, em nome de Jesus, se tem, para com isso. Tira da casa, tira da carteira, tira o dólar da cadeira. Você não vai ficar rico por causa do dólar. Não vai. Tira toda a mandinga. Tira. Olha para a sua vida. É idolatria. Tira em nome de Jesus. Vou acelerar que eu já passei da hora. E o que aconteceu? Não vou conseguir ministrar tudo, mas vou agilizar. Tiraram a arca do Senhor, tiraram o trono do Senhor da terra, os filisteus levaram o trono, levaram a arca do Senhor. Onde? No templo de Dagon. Onde estava? Dagon. A imagem de Dagon. Felizes da vida. Fala que a arca ficou lá 7 meses. Achando que foi envergonhado. E outra coisa. Os filisteus tinham um poderio de navegação muito grande. Então eles achavam que o Deus dele, o Deus das águas, esse Deus anfíbio, é quem dava essa riqueza nos comércios, essa coisa toda, né? E eles levaram. E eles acharam que tinham subjugado o Deus de Israel. O nosso Deus, o Deus verdadeiro. E aconteceu que deixaram lá a arca de Dagon. A arca do Senhor e a imagem de Dagon. No dia seguinte, eles acordaram. Puxa vida, Dagon caiu do trono, caiu do altar. O que será que está acontecendo aqui? Será que está? Não, está tudo firme, parece. Que estranho. Coloca no lugar, tudo bem. Não foi nada mesmo, né? Coincidência. Colocaram, levantaram o Dagon de novo.
Quantas vezes Deus tira as coisas da nossa vida e a gente coloca de novo? Quantas vezes? Quantas vezes? Faz de novo. Faz de novo, de novo, de novo e de novo. E quantas vezes Deus já falou? Aí você vai, coloca de novo. Mais colocar. No dia seguinte, chegam lá para adorar Dagon. Estava lá Dagon no chão. Dessa vez sem a cabeça, sem os braços. Eles falaram, olha, deve ter alguma coisa errada. Dagon, sobe lá, vai lá, vai. Deve ter alguma coisa errada. E nisso, uma praga tomou conta dos filisteus. Algumas versões falam que foram tumores, pústulas. As versões mais antigas falam hemorroidas. E aí eles ofereceram como oferta a Deus 5 ratos de ouro, para que o nosso Deus parasse de atacar os filisteus. Você acha que é coincidência que tinha 5 ratos na arca, na visão que o Senhor deu? Não. O Senhor quer que a gente tire Dagon e a representação dele das nossas vidas, em nome de Jesus. E eu estou falando para vocês, não é tão fácil. Nós vamos ter que orar muito, continuar o jejum, porque ele bloqueia. Mas nós estamos falando, tira os pecados, tira tudo, para que a gente possa habilitar aquilo que precisa. Eu vou parar a ministração aqui, só vou ler novamente a Bíblia para que a gente tenha noção do que Samuel fez. Então, estavam lá, rapidinho. Trouxeram a arca, o povo colocaram em vaca, foi direto para o lugar que tinha que ir a vaca, sem olhar para a direita nem para a esquerda, chegou onde tinha que chegar. Só que quando chegou em Bet-Semes, alguns homens olharam para dentro da arca e 50.070 homens morreram por conta disso, do nosso povo. E a arca ficou 20 anos no lugar, foi uma longa história. Mas chegou num ponto que quando a arca veio, né, de volta, os filisteus acompanharam o povo de Deus, falou, vamos observar, vamos atacar esse povo de novo, né? Vamos fazer alguma coisa. Vamos lá. Oraram ao Deus dele e vieram. Mas vamos lá. O que nos ensina Samuel? Disse mais Samuel, congregai a todo o Israel em Mispa, e orarei vós ao Senhor. Nós temos que ficar essa semana em oração, querendo ou não. É semana de oração. Ordem de Samuel. Ficar em oração. E congregaram-se em Mispa e tiraram água. A água estava vinculada ao falso Deus. E ofereceram ao Senhor. E a derramaram perante o Senhor. E jejuaram naquele dia. E disseram ali, pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Pecamos contra o Senhor. Semana de pedir perdão ao Senhor. Semana de tirar as coisas de casa. Semana de tirar as habilitações de dentro de casa. Semana de pedir perdão. Semana de não glorificar mais o falso Deus. Com ações e com palavras. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Por quê? Já tinham perdido várias batalhas, várias vezes. Eles temeram. Vamos lá. Por isso disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Semana de oração, em nome de Jesus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos.
E sucedeu o quê? Estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Puxa vida, não vai ter jeito, né, gente? Caramba. Eles são mais fortes, mais poderosos. Deus, nós estamos orando, mas, poxa, olha que situação, não consigo sair. E trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Eu quero ver, de verdade, o inimigo envergonhado, Deus trovejando, e eu ver a vergonha do inferno diante dos nossos olhos. Nós estamos pedindo ao nosso Deus, troveja, Senhor, envergonha, Pai. Eu te pedi perdão, Senhor. Entra nessa situação e faz a diferença, Pai. Porque eu orei, eu jejuei. Parece que eles estão afunilando a gente, bloqueando, sitiando. Parece que a coisa não vai mudar. Mas em nome de Jesus, nós em concordância, em aliança, profetizamos Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer, no lugar da nossa vergonha, nós teremos dupla honra. Aquilo que tem sido impedimento de Dagon vai cessar em nome de Jesus. E nós viveremos o melhor do Senhor em nome de Jesus. Declare comigo, eu recebo esta palavra. Senhor, perdoa os pecados cometidos por mim, pelos meus avós, bisavós, tataravós, pelos meus pais. Toda maldição hereditária, eu desligo da minha vida, casa, família, em nome de Jesus. E eu te peço, Senhor, faz trovejar contra os filisteus, contra Dagon, que eles sejam envergonhados, e nós possamos ver, testemunhar a vitória do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos. Essa é a palavra.